Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa tarde de hoje, pedindo a Jesus que traga as suas bênçãos sobre nós, sobre essa casa, iluminando a todos nós e nos trazendo muita luz neste momento. Vamos ler então a mensagem da semana. Meus irmãos, paz seja convosco. O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, ilumina a terra nesse instante com a luz imperecível do amor. Chama a cada consciência aos deveres do bem, ao reconhecimento da paternidade divina. Nem todos escutam, nem todos ainda escutarão. Cada ser tem a liberdade, tem o despertar. Mas todos vós que conhecem a doutrina de amor, os mandamentos do Senhor, que já aceitam na mente o ensinamento, que agora busquem sentir no coração e vivenciar. Jesus convidou os seus discípulos não só no momento em que aqui esteve, mas continua a convidar para a posteridade. Discípulos que fazem a vontade do Pai, que trabalham o medo, o ego e se colocam na seara do amor, sem vaidades, sem receios, buscando nos servir ao próximo a verdadeira oração ao Pai. Ah, meus amados, rogamos ao alto para que despertem para a benesse da caridade verdadeira de se darem as mãos, de buscarem na solidariedade e na fraternidade a verdadeira alegria que não passa jamais, e não aquela que muitas vezes nos perdemos na ilusão e ao retornarmos à pátria espiritual, percebemos que eram futilidades, enganações. Por isso, busquemos sentir a luz do Cristo, que envolve a tudo, a todos e convida aos valores reais que levam ao Pai. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade que nos protege, que cuida da nossa casa e de todos nós que aqui estamos. Que depositem sobre nós a sua bênção, que possamos sentir nesse momento toda essa luz que nos chega, toda essa bênção que penetra o nosso ser, clareando as nossas mentes, trazendo ao nosso coração, à nossa alma, os valores reais que nós devemos seguir, que Jesus nos pede sempre e a todo momento. Abençoa-nos, Pai, que a nossa tarde seja repleta de luz, que os nossos irmãos que irão apresentar nesse momento os trabalhos da tarde sejam iluminados, então, por essa luz e possam nos trazer sempre e cada vez mais o conhecimento de Jesus, de Deus nosso Pai. Que assim seja. Nessa tarde, então, nós vamos começar com a Carla, que vai estar trazendo os ensinamentos do Livro dos Espíritos. E o Fred, logo após, com o Evangelho no capítulo 14 e 15. Que tenhamos uma tarde feliz, proveitosa, e que nós possamos, então, angariar mais conhecimentos para nós e que possamos seguir em frente com muito carinho pelas leis que Deus nos enviou através de Jesus e dos bons espíritos. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre
o último parágrafo da pergunta que o Fred explanou semana passada, às 613. Tá? Só faltou o último parágrafo, e aí nós vamos fechar para iniciarmos o livro 3º, As Leis Morais. No capítulo 1, a lei divina ou natural, caracteres da lei natural. Então, lendo aqui o último parágrafo da pergunta 613, ele fala o seguinte: o que é constante, o Fred estava falando sobre a metapsicose, né, que a pergunta é a seguinte: por mais errônea que seja a ideia ligada à metapsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? E aqui ele nos mostra, como o Fred falou, sobre que o espírito, ele não degrada, né? Retrograda. Então, o espiritismo não acredita nessa parte que eles estão falando da metapsicose. E o final ele fala assim: o que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existem entre o homem e os animais, isso repetimos, está nos segredos de Deus, com muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nós determos. Então, o que os espíritos aqui quis nos dizer nesse finalzinho, né? Que Kardec nos mostra aqui, ainda nós temos, Nossa Senhora, nós ainda não estamos prontos para descobrir esse elo que ficou perdido, entendeu? E nós ainda não está na nossa alçada sabermos mais coisa do que sabemos. E nós sabemos que o espírito não regride, né? Ele simplesmente se eleva. Se nós vamos da Terra, abaixo do que nós já aprendemos, porque o nosso espírito continua o mesmo. Nós sempre vamos ter o mesmo. Tá? E isso vai depender muito de como nós agimos aqui na Terra. Como vai ser, se nós vamos ser felizes ou não, aonde nós vamos retornar. E que tudo na natureza é a continuidade. E o mais importante é nós trabalharmos para aqui melhorarmos, para entrarmos para uma vida melhor. E dando continuidade, a pergunta 614, ela nos fala: o que se deve entender por lei natural? O que será a lei natural? O que é a lei natural? É a lei de Deus. É a lei que Deus nos rogou, não é? E aí eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Nessa pergunta, como eu já falei, é as leis de Deus, e a resposta é muito esclarecedora. Por quê? É a única lei que não muda. Ela é imutável, né? Porque se Deus é toda bondade, se Deus é todo poder, ele não tem que mudar a lei dele. A lei dele vai ser sempre a mesma em todos os mundos, em todos os lugares. Ela é a única, e é a única lei que nos pode conceder a felicidade plena. E quando nós nos afastamos, infelizmente, dessa lei, que nós, infelizmente, sempre estamos afastando por algumas dúvidas, ou por vaidade, ou por egoísmo, orgulho, a gente perde-se nessa lei,
né? Mas nós sabemos que a lei é justa, é a lei do amor e da caridade que Deus nos deu. E, portanto, nós temos dificuldade em colocá-la em prática. Em seguida, ele vem falando na 615. A lei de Deus é eterna? Será que a gente acha? Será que a lei de Deus é eterna? Porque, e ele responde, é eterna e imutável como o próprio Deus. Se para nós, né, o nosso Deus, ele é eterno e imutável, as leis também, elas são simples assim. Nós não conseguimos mudá-la e nem precisamos mudá-la. É simplesmente a lei correta, a lei certa, aquela lei que nos leva num caminho correto, não como as leis da terra, né? Que as leis da terra vira e mexe, ela muda, é revogada, tem uma outra, entra mais um pouquinho, e a lei de Deus não. Ela sempre será a mesma lei. E continuando, Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que proibiriam em outras? Muita gente, às vezes, acha, quem não estuda, quem não tem ainda o nosso entendimento, acha que, porventura, a lei de Deus pode mudar de uma encarnação para outra, de um mundo para outro. Não, a lei de Deus sempre será a mesma. Falando o seguinte: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas a lei de Deus são perfeitas. O universo material e o universo moral se funda nas leis de Deus, que estabeleceu por toda a eternidade. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que por mais que a gente queira tentar mudar a lei de Deus, a gente não consegue. Por quê? Porque a imperfeição está dentro de nós, não nas leis de Deus. É nós que precisamos mudar o nosso íntimo, o nosso pensar, o nosso agir, e não as leis que foram programadas para nós. Porque nós sabemos que Deus não engana. Quem engana somos nós mesmos. Às vezes nós sabemos que nós estamos agindo errado, que nós estamos indo por uma estrada completamente errônea a que nós precisamos ir. Nós nos enganamos, não. Vou tentar fazer isso aqui, quem sabe dá certo. Mas a nossa consciência sempre nos diz, olha, você está errado, você está indo por um caminho que não é legal. E o que nós fazemos? Nós continuamos. E nós temos o livre-arbítrio para isso, né? Nós estamos aqui para acertar e para errar, mas tendo plena a certeza que nós não podemos mudar a lei natural. Só podemos mudar a lei daqui da terra, né? E a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho e estudamos ele, nós entendemos as nossas atitudes e tentamos até renovar, ser outras pessoas. Com o nosso Evangelho, a gente procura o quê? É se esclarecer, se elevar, enquanto nós estamos aqui, nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, que a gente não pode dizer que é ruim, porque é muito boa. São aqui que nós temos as nossas provas que nós vamos fazer da nossa dificuldade a nossa história, que nós vamos tirar da nossa dificuldade os proveitos que tanto Deus nos colocou. E tendo a certeza que a lei natural, nós vamos pagar sim, tudo, porque Deus é justo. O que nós fizermos de errado, nós vamos ter que um dia pagar sobre o que nós fizemos. Todos nós sabemos disso, né? Então, o que a gente tem que entender é que a natureza dá continuidade e é o mais importante, que nós trabalhemos no progresso e evoluir dentro desse reino em que estamos. E é aqui que nós precisamos colocar a lei de Deus em prática, sendo mais amável com o próximo,
sendo primeiramente mais amável com nós mesmos, com aqueles que nos cercam, e ali dar prioridade para melhorarmos e para entendermos mais essas leis que, na vista, é tão fácil, mas na hora de praticar, para nós, ela é tão difícil, né? E dando sequência, ele fala: o que as leis divinas abrangem? Refere-se a... Os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem a lei da alma e a segue. E aqui com isso, ele nos fala que ele é bondoso, a lei dele é uma lei de amor, e é ela que precisamos seguir, e isso é que precisamos entender. Como é um assunto curto, né? Vou dar mais espaço hoje para o Fred falar sobre o Evangelho, que também é muito interessante, as duas dissertações que ele vai fazer. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, a espiritualidade continue nos protegendo. Boa tarde aos irmãos que nos assistem através do canal do YouTube. Que Jesus continue protegendo a todos nós. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 11, nos itens 14 e 15. O capítulo 11 é a mesmo, né? E hoje é o último item, são os últimos itens do capítulo 11. E o título, Caridade para com os criminosos, caridade com os criminosos. São duas mensagens, uma da Elizabeth de França e a outra de Lamennais, que na verdade é uma pergunta e ao final tem uma resposta interessante que nós vamos expor aqui. Então, meus irmãos, quando a gente fala de caridade para com os criminosos, é interessante que o Evangelho, Jesus vem nos ensinar que o amor que devemos nutrir por nossos familiares, por nossos amigos, por nós aqui que estamos aqui reunidos, pelos desencarnados, deve ser o mesmo amor que devemos ter para com aqueles que violaram tanto a lei humana como a lei de Deus e que são hoje aí conhecidos como criminosos. Porque criminosos todos nós já fomos ou somos em outras encarnações, ou praticamos crimes pequenos que muitas vezes aos olhos humanos não aparecem, mas aos olhos de Deus são crimes. Esse amor que devemos ter para com aqueles que o Evangelho chama de desgraçados, aqueles que estão doentes da alma e vêm, aquele que vem a matar o próximo. Como que nós vamos amar esse cidadão? Temos que pensar na vítima, né, nos familiares. Mas e aquele que mata? E aquele que rouba? E aquele que comete crimes de corrupção? Nós espíritas, cristãos, seguidores de Jesus, temos que apontar o dedo? Nós devemos julgar essa pessoa? Devemos desejar o mal para essa pessoa? Ou devemos orar? Fazer uma prece para aquele que muitas vezes já está nessa situação difícil, que no momento de desatino, de loucura, venha praticar um ato impensado. Se somos seguidores de Deus, de Jesus, não podemos odiar os nossos irmãos. Quem pratica crime é filho de Deus. Parece difícil, né? Mas se entram por ali, nós vamos expulsá-lo daqui? E ele entra e pede para tomar um passe. Se fosse Jesus, Jesus aceitaria? E não é incentivar o crime de forma alguma, mas é compreender
que a verdadeira caridade é essa. Que a caridade material é importante, a entrega da esmola é importante, mas nós temos que ter caridade para com o nosso próximo, meus irmãos. Seja quem for que entre por essa porta, que venha pedir auxílio, se virarmos as costas, se julgarmos, se apontarmos o dedo, se desejarmos a pena de morte para ele, nós não estamos sendo cristãos. Nós não estamos seguindo o ensinamento de Jesus, que andou com os criminosos quando aqui esteve. Até porque ele foi assassinado por criminosos. Quem matou Jesus praticou crime, fomos nós. E ele pediu o que para eles? Perdão. E aqui é interessante o julgamento, né? Não julgueis. Aqui na mensagem tem um ponto de exclamação. Não julgueis. O juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E olha que interessante. E porque todos temos necessidade de indulgência. O que é a indulgência? É o perdão, você aceitar. A indulgência é você olhar para o seu irmão sem julgamento. É saber que ele tem um defeito igual você tem, igual nós temos os nossos próprios defeitos, e orar para que ele melhore. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, como todos nós somos, é aquele que não julga o próximo. Por exemplo, quando alguém acaba de ser preso, muitas vezes nós desejamos o quê? Sem conhecer a pessoa que foi presa. O que nós desejamos muitas vezes? É isso aí, tem que ficar lá mesmo, tem que apodrecer na cadeia. Somos os fariseus da época antiga. Independente. Já perceberam, nós, quando desejamos o mal do próximo, muitas vezes sem conhecer o próximo, sem saber o que ele fez, uma notícia que chega para a gente, hoje através de WhatsApp, de Instagram, essa disseminação de fake news que chega, e a gente instiga esse ódio. O que a mídia muitas vezes instiga também. Mas o Evangelho vem e nos traz um freio, a esperança. Porque se eu estou julgando hoje, se eu sou do lema que bandido bom é bandido morto, e o pior, como a terra é redonda, nós sabemos, muitas vezes nós vamos julgar, ou dizer que o bandido bom é o morto, e a vida vai nos mostrar o quê? Ou nos apresentar uma situação em que o bandido muitas vezes está dentro de nossa casa. Por exemplo, você se envolve num acidente automobilístico, e por infelicidade você atropela uma pessoa e mata ela. Muitos já passaram por isso, tem parentes que já passaram por isso. Sendo uma pessoa conhecida sua, você vai desejar a morte, a prisão para ela? Uma fatalidade, que é um crime, é um homicídio culposo. Não. Porque quando a dor é dentro, ou da nossa casa, da nossa roda social, da nossa roda familiar, nós mudamos o discurso. Aí nós vamos querer o perdão. Aí nós vamos querer a indulgência. Aí nós não vamos julgar. Por isso essa caridade deve partir do nosso coração. Não é incentivar o crime. Não é dar o pescoço para o assassino. Nós temos instinto de conservação. Mas o que o Evangelho vem nos trazer é que nós devemos ser fraternos. Uma fraternidade sincera. Porque se aquele criminoso praticou um crime, ele vai deixar de ser filho de Deus? Sim ou não? Não deixa. Ah, mas eu quero que seja, mas a Carla acabou de falar que a lei de Deus é inderrogável. Ele vai continuar sendo filho de Deus. Ele não vai deixar de ser filho de Deus. E nós? E os nossos pecados?
É a questão do argueiro, né, meus irmãos? A gente olha cisquinho no olho do irmão e não olha o que no nosso? Aquela trave, aquele feixe cheio de dores, de vícios, de imperfeições. Nós precisamos dessa caridade. Traz a expressão criminosos para nos acordar que uma sociedade fraterna, uma sociedade em que reine o amor, não se pode ter ódio. Não se pode ter sentimento de vingança. Não se pode desejar a pena de morte, que é o que está aqui. Porque quando a gente vai nas questões 761 a 765 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a pena de morte, para nós que somos espíritas, que comungamos, né, dos ensinamentos de Jesus, que buscamos o nosso melhoramento, a pena de morte, independente da nossa posição pessoal, é aceitável para a doutrina espírita? A pena de morte, meus irmãos, para aqueles que defendem, e todo o nosso respeito para aqueles que defendem, ela é um crime perante a lei de Deus que a Carla falou aqui. Desejar a morte do próximo é violar a lei de Deus. Ah, mas esse próximo é muito ruim, Frederico. É a pior pessoa do mundo. Mas é violar a lei de Deus. Até porque o sistema judicial, o sistema penal brasileiro, no mundo, é falho. E se você mata o inocente, hoje saiu no UOL, olha só, hoje, uma pessoa foi presa em Alagoas, ele ficou 31 dias preso. E descobriu-se o erro, pediram desculpa e deram uma indenização para ele. Só que ele foi preso na frente da esposa e da mãe. E da esposa e dos filhos. Está no UOL. E coincidentemente a palestra, o estudo hoje, vi hoje de manhã. Ele ficou 31 dias preso. Por engano, meus irmãos. Quem repara isso? E quem desejou falou, ah lá, que bom que ele ficou preso. A justiça reconheceu que foi um erro, a polícia reconheceu. Está lá no UOL, lá em Alagoas. Os fatos nos são mostrados. A terra é redonda, nós sabemos. Então, se eu desejo a pena de morte para o meu próximo, eu ainda, pelo que está no Livro dos Espíritos, preciso melhorar. Porque a abolição da pena de morte, da civilização, é sinal de progresso. Você acabar com a pena de morte, isso é sinal de progresso da humanidade. Lembramos da carnificina que existia, muitas vezes execuções em praça pública. Hoje não temos isso mais. Então o progresso está, apesar de ter alguns países que ainda aplicam essa pena de morte. Mas quem somos nós para decidir sobre a vida do próximo? É só Deus que pode decidir. E Deus não tira a vida dos seus filhos. Na verdade, Ele nos deu a vida. Imaginem quando o nosso pensamento está voltado para a morte, ou a pena de morte, ou o mal de alguém. Como que Deus, nosso Pai, recebe? Quando nós desejamos, não externamente, mas por dentro. Eu quero o mal daquela pessoa. Tudo que ele fez, ele merece igual. Como que Deus, nosso Pai, vai receber?
para a vida, como já estava em tese, sem essa ideia criminosa, antes dela sair, Divaldo conversou com ela e disse: que era um menino, se você for matar alguém quando sair daqui, antes de matar alguém, lembre do meu rosto te olhando agora e me mate primeiro, porque eu falhei com você. Você foi uma alma confiada por Deus a nós, então eu prefiro que você venha e me mate, para depois matar quem você quer. Olha o impacto. Você vai matar aquele que te fez bem, aquele que te acolheu, aquele que te deu amor. E saiu para a vida, e 10 anos depois, aos 28 anos, reencontra Divaldo e essa pessoa, já adulto, trabalhando. E Divaldo pergunta: e aí, tudo bem? Tudo bem? Matou alguém? Olha, Divaldo, vontade não faltou. E muitas. Mas toda vez que eu ia executar alguém, ou que esse mal saísse, externasse de mim, eu lembrava da sua face, do seu rosto me dizendo: antes de matar o próximo, mate a mim. E aí eu não conseguia. Traga para nós, antes de desejar o mal do próximo, ou de falar mal do próximo, ou de desejar a pena de morte do próximo, qual imagem você deve trazer para a sua frente? Jesus. Traga a imagem de Jesus. Traga ela para dentro do coração e da sua alma. Que aquilo ali vai te dar um alívio, um consolo. E se estiver em condições ainda, claro, na situação, no momento é difícil, faça uma oração para o criminoso. Lá no Evangelho, no final, no capítulo 27, nós temos a coletânea, a prece 70, é uma prece para os criminosos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque nós temos criminosos aqui encarnados e também no plano espiritual, criminosos desencarnados, que muitas vezes, com a sintonia do nosso pensamento, vão buscar o quê? Estar junto de nós. Lembrando, mais uma vez, meus irmãos, que essa passagem da Elizabeth da França, que se diz que era irmã de Luís XVI, em nenhum momento está instigando a prática de crime, ou que você tem que passar a mão na cabeça de pessoas que atentam contra as leis. Não. É nós termos o quê? Compaixão, misericórdia. Porque Deus tem misericórdia conosco todos os dias. Com os nossos pecados, com os nossos erros, com os nossos pequenos delitos que nós cometemos talvez diariamente. E qual o motivo de nós nos sobrepormos a Deus e não também perdoar aqueles que assim o fazem? E o perdão das ofensas? Um dos fundamentos, nós sabemos, da caridade, qual é? Esse perdão. A caridade não existe sem o perdão. Sempre, a questão 886. Como que eu vou ter caridade para com quem praticou um crime contra um familiar meu? Como que eu vou ter caridade para aquele que assassinou meu filho? É trazendo a imagem de Jesus. É trazendo o coração para os nossos pensamentos. Não incentivemos o ódio, não incentivemos a vingança, para que possamos viver em fraternidade, em harmonia, nessa lei de Deus. Nós temos que ter renúncia, abnegação, devotamento. É fácil? Não é. É um processo. Não é da noite para o dia que você vai sair perdoando. Até porque você pode sair aqui e amanhã ter um caso, um crime, alguma coisa, um familiar, Deus o livre. Você fala: não consigo. Por isso que é um processo, por isso que existe a reencarnação.
Porque se eu matei, se eu roubei, se eu fui corrupto, se eu pratiquei um crime, eu vou reparar. Seja aqui, na lei humana, que muitas vezes é falha, mas a lei de Deus não falha. A lei de Deus, ela não falha. Muitas vezes nós perdemos nosso tempo para falar, você acha que está certo ou não está certo? Não está. Está preso ou não está? Matou, tem... Vamos buscar seguir Jesus, meus irmãos. Seguir Jesus é entender racionalmente, passando pelo crivo da lógica e da razão, que o crime está errado, mas que o pecador, aquele que pratica o crime, ele não merece a morte. Deus quer a morte do pecado, do crime, mas não quer a morte do pecador. E muitas vezes, ao invés da gente abrir a porta do arrependimento, nós fazemos o quê? Fechamos. O arrependimento está aberto para todos. Ah, mas aquele ali não tem jeito, ele não merece. Mas aí já é problema dele. Mas vamos nos arrepender das nossas faltas. Vamos buscar esse arrependimento. Não fechar a porta para quem está doente. Porque quem ofende, quem agride está doente, não está? Da alma. Muitas vezes está passando por uma imperfeição, por um momento ali difícil. E pede perdão. Por que que nós não vamos perdoar? É muito interessante essa passagem, porque ela vem nos mostrar essa fraternidade universal que devemos ter. O amor cobre a multidão de pecados. Só o amor para combater o ódio, a vingança. E é interessante que no final aqui, no final não, tem uma pergunta, e nos instiga a gente ver o próximo, né, como um irmão nosso, porque a gente devemos desejar para nós aquilo que nós desejamos para o próximo. E pergunta-se, né, se você está em uma situação e um criminoso, você sabe que ele é criminoso, praticou crime, foi condenado, e ele está em perigo de vida. E você é a única pessoa que pode salvar ele. Seja qualquer situação fática, que está em perigo de vida, não sei, ou vai se afogar, ou não penha, não sei. Uma situação em que ele está em perigo de vida. E você está ali, e é a única pessoa que pode salvar. Essa é a mensagem de Lamennais, o Espírito. Pergunta-se, você daria a sua vida para salvar um malfeitor? Ou como diz aqui, um malvado, um criminoso? Você salvaria? Ou você só salvaria aquele que você conhece, ou um seu familiar? Isso vem nos mostrar que a devoção é cega. E a resposta nós sabemos qual é. Sim, salve. Salve sem saber quem é. Se é filho de Deus e você é cristão, segue os ensinamentos de Jesus, salve. Ah, mas e se eu salvar e ele voltar a praticar crimes? Que é o que está aqui, né? Aí já é problema de quem? Dele. Porque quando você precisa de uma mão amiga, o que você quer? Você quer dinheiro? Não. Você quer bens? Não. Você quer a mão.
com o criminoso, é estar ali do lado dele. Não, vem aqui, você está com um problema, mas vai tudo. Não. É não deixar que o nosso orgulho saia de dentro do nosso coração para mexer com as nossas células do corpo. Para quando a gente desejar o mal, a gente perceber que quando a gente deseja o mal para o próximo, nós estamos fazendo o mal para quem? Para nós. Quando eu desejo o mal para o próximo, eu estou fazendo o mal para mim mesmo. Frederico, então o que nós temos que fazer? O que o Evangelho diz? Orai. Fazer prece. Mas a prece sincera. Eu vou orar para esse criminoso, mas se ele aparecer aqui perto de casa, tomara que ele morra. Não. Sinceridade, perceber que a sua atividade cerebral, o seu corpo começa a ficar mais calmo. Você traz um benefício para você e ao mesmo tempo leva um benefício para quem precisa. Quem está vendo isso? Deus. Deus conhece todos os nossos pensamentos. No mundo espiritual especialmente, nós sabemos que não existe como esconder os nossos desejos. Aqui a gente esconde, mas lá não tem jeito. Então, se eu desejei o mal aqui para o meu irmão, e a hora que eu desencarnar, e vai ser cobrado mais de quem? Vai ser cobrado dos espíritas, sim. Quanto mais conhecimento, quanto mais nós sabemos disso, mais nos será cobrado. Quanto mais essa ciência que é o Espiritismo, essa ciência espírita nos esclarece, mais nós seremos cobrados. Então é aquela passagem de Jesus, matou pela espada, perecerá pela espada. Aqui temos que interpretar, né, meus irmãos? É lei de Talião, é uma lei de Deus. Isso hoje. Se eu mato pela espada, perecerei pela espada. Aqui é a questão do sofrimento. Porque se eu desejo sofrimento do próximo, isso vai voltar para mim. É a lei de causa e efeito. É esse o sentido dessa passagem de Jesus. Não é para usar da vingança, ou a lei olho por olho, dente por dente, que é uma lei de Deus, mas que hoje está sendo explicada de forma racional. É nós buscarmos o quê? Não desejar o sofrimento. Na verdade, nós temos que o quê? Amenizar o sofrimento, o nosso e o sofrimento do próximo. Porque só assim estaremos realmente seguindo o Evangelho, a lei de Deus e Jesus, que é o nosso maior exemplo, nosso guia, nosso modelo. É aquele que nas horas difíceis nós chamamos, que nós pedimos prece. E temos o que hoje? Essa doutrina maravilhosa, que tanto nos esclarece, que nos abre o coração, a cabeça, para que, a partir do momento que entendermos que todos somos filhos de Deus, é difícil um pai, uma mãe desejar mal para o filho. Ou para os irmãos, se todos somos filhos de Deus, aquele malfeitor também é filho de Deus. Queiramos ou não queiramos. E que possamos refletir sobre essa passagem, que possamos sempre compreender de forma racional que isso não é incentivo ao vandalismo, ao crime, mas sim busquemos esse alento para o nosso coração. Busquemos sempre
com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, esse consolo, esse alívio que é essa lei de Deus, que tanto nos esclarece e nos consola. Que possamos ter um final de domingo abençoado, protegido por Deus, pela espiritualidade, e que regressemos aos nossos lares em paz. Boa tarde. Meus irmãos, chegando ao final dos estudos dessa tarde, convidando os nossos irmãos passistas à sala, nós vamos fazer a oração final, nos preparando e também rogando pela magnetização das águas e agradecer nesta tarde que nós percebemos nos 2 estudos que a lei de Deus é a lei de amor, é a lei divina. Quando a gente fala, o Fred falou, do olho por olho, dente por dente, essa lei de Talião é uma lei de Moisés, uma lei mosaica, lei cível, não é a lei divina, não é a lei de Deus, é uma lei que está no Antigo Testamento e que Moisés fez naquela época pela necessidade da violência. Então, quando Jesus vem, como foi tão bem colocado aqui, ele nos traz esse amor imperecível. E é lembrando da figura do Mestre Jesus, de todo o amor que não só nos doou, mas que nos convidou e nos convida até hoje a reconhecermos em nós a paternidade divina, a paternidade desse amor, que nós possamos nos esforçar sempre em termos Jesus como guia, como exemplo, buscando a humildade, a mansuetude, a piedade, a empatia. Auxilia-nos, Mestre, na nossa transformação moral. Que nós possamos divulgar o Teu Evangelho, não dentro dos templos, mas sobretudo nos nossos lares, nos nossos trabalhos, no lazer, no trânsito, onde quer que estejamos, que possamos divulgar o Teu Evangelho de amor. E assim, rogamos a espiritualidade benfeitora, que magnetize as águas aqui colocadas, e as que forem também colocadas nos lares, que se transformem no bálsamo salutar, e nos preparando para o passe aqui nesta casa. Vamos orar a oração que nos ensinastes, e para aqueles que estão distantes, que recebam o passe espiritual nesta oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal. Permaneça em nossos corações, Mestre amado, ilumina os nossos caminhos, e que nesta semana possamos servir e amar ao próximo. Assim seja.